A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos da Legislação em Empreendedorismo Criativo e Startup, tem a honra de apresentar o webinar Internacionalização e Startups, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, a presidente da comissão, doutora Fernanda Machado, presidente da Comissão de Startups da UAB São Paulo. Oi, oi. Boa noite, gente. Bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Estava aqui enviando o link, porque, como vocês devem ter escutado, a gente estava tentando fazer com que outras pessoas conseguissem entrar agora, porque o prazo para as inscrições, né, tinha acabado. Então, acabei de enviar link para algumas pessoas, elas devem entrar agora nos próximos minutinhos, mas agradeço a todo mundo que está aqui participando. Foi um tema muito pedido, né, desde que a gente começou com os eventos da comissão, desde que a gente começou com a pesquisa do que a gente poderia falar, de como a gente ajuda vocês, de quais seriam os temas realmente mais interessantes. Internacionalização de startups foi sempre um assunto que a gente encontra pouco conteúdo. Na verdade, sim, existe muito conteúdo, mas a gente nunca encontra um conteúdo de pessoas que realmente, na prática, vivem isso e poderiam falar com a gente com tanta propriedade sobre o assunto, como o convidado que a gente tem aqui hoje. Claro, a gente sabe que aqui em São Paulo temos ótimos profissionais que poderiam também falar com a gente sobre isso, e vamos ter profissionais toda quarta-feira agora, até o final do ano, a gente vai ter evento, live, mas realmente hoje eu estou muito feliz de poder receber esse profissional para falar com a gente desse assunto que ele trabalha todos os dias no DLA Piper, que é o Dr. André. Eu estou realmente muito feliz, muito obrigada de receber você aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o Matheus, para ele falar um pouquinho. Matheus é o nosso secretário-geral. Eu acho que também é o primeiro evento como o Matheus nomeado como secretário-geral. Então, conheçam essa carinha, ela vai estar com vocês agora em vários outros eventos. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar e a gente se fala mais no final, com mais dúvidas, para bater um papo também sobre a atuação da UAB, como que a gente consegue ajudar. E é isso, muito obrigada. Minha gratidão a Fernanda aqui pelas palavras, é um prazer imenso poder compor a comissão agora nessa cadeira. Uma grande jornada para a gente cumprir, desafios muito bons daqui por diante. A gente começa hoje um novo momento, um divisor de águas aqui com a presença do André, nosso colega advogado que hoje vem dos Estados Unidos, diretamente do Vale do Silício, para trazer um conteúdo tão rico para a gente aqui em São Paulo. Então, minha gratidão profunda ao André, à presidente Fernanda, aos colegas da UAB que se empenharam tanto também para que esse evento pudesse acontecer nesse formato online. A gente deixa aqui o nosso abraço para todos os membros da comissão e demais participantes que estão aqui. O nosso desejo é que esse evento pudesse acontecer de maneira presencial, mas o momento do mundo ainda não nos permite. Mas em breve a gente torce para que possamos estar juntos, né? Vamos passar por tudo isso juntos. E aqui a gente tenta trazer um grande conteúdo de qualidade, hoje com uma referência na parte técnica, né, no que tange a internacionalização de startups, o Dr. André Tcholier, que hoje ele trabalha no escritório DLA Piper, que fica em São Francisco, né, região do Vale do Silício, uma das regiões tidas como mais inovadoras e tecnológicas do mundo. E o André é brasileiro, né, fez a formação acadêmica dele aqui no Brasil e depois foi para os Estados Unidos continuar os estudos, e hoje ele é advogado lá no DLA. E hoje, enfim, fiquem com essa grande presença aqui que vai trazer esse conteúdo para nós. E as perguntas, eu peço, por favor, que todos concentrem aqui no Q&A, aqui embaixo. Então, todos podem perguntar, pode fazer as perguntas durante toda a exposição do conteúdo, e a gente vai triangulando aqui com o André para poder levar as perguntas de forma assertiva para eles. Qualquer necessidade também podem comentar aqui. Os colegas da OAB estão aqui prontos para nos ajudar com qualquer problema técnico, ok? Então, por favor, que todos fiquem à vontade e se sintam em casa. André, a palavra é sua. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fernanda. É uma honra estar fazendo parte desse evento. Eu agradeço aí a OAB São Paulo e a Comissão de Startups da OAB São Paulo, principalmente na figura
tua, Fernanda, e do Matheus. O Matheus eu já conheço pessoalmente, esteve aqui no Vale do Silício em algumas oportunidades, recebi ele aqui no DLA de Palo Alto, onde eu efetivamente trabalho. Temos escritórios de São Francisco, mas estou aqui no coração do Vale do Silício mesmo. A Fernanda não tenho o prazer de conhecê-la, como o Matheus falou, gostaria muito de, na verdade, estar fazendo esse evento na OAB, com a presença de todo mundo, podendo ver as pessoas e pegar o feedback aí da explanação, mas infelizmente é essa maneira que a gente está fazendo as coisas hoje e que bom que a tecnologia permite que a gente faça dessa forma. Bom, como tanto o Matheus e Fernanda falaram, eu advoguei muitos anos no Brasil, principalmente na área de fusões e aquisições, e já agora há quase uma década estou aqui nos Estados Unidos trabalhando com essa área, ajudando startups a crescerem, trabalhando com investidores na área de venture capital nos Estados Unidos, e a grande maioria dos meus clientes são empreendedores ou fundos de investimento, mas a grande maioria deles empreendedores, que são companhias que operam na América Latina, têm o seu time na América Latina, a solução que eles estão tentando dar para o mercado é na América Latina, mas obviamente eles querem alguma coisa, uma internacionalização dessa companhia, seja por estrutura, seja por necessidade operacional, por vários motivos que a gente vai discutir hoje. Então esse acho que é o grande escopo da nossa conversa. E aí vou pedir Matheus, Fernanda, também tentar manter o mais interativo possível ao longo da nossa discussão, e por favor me interrompam quanto for necessário para a gente manter isso, até ouvir a experiência de vocês, que eu sei que vocês também atuam nessa área fortemente, então seria muito bacana ouvir esse bate-bola. Eu vou abordar basicamente 4 tópicos que eu gostaria de falar. O primeiro deles é um pouco da evolução aí da história. Para a gente falar um pouco de internacionalização das startups, seria interessante a gente ver um pouco da evolução do venture capital no Brasil e por que esse processo de internacionalização começou a ficar uma coisa natural, uma consequência natural do crescimento do ecossistema de startups no Brasil. O segundo ponto que eu vou abordar é um pouco o motivo pelo qual essas companhias fazem essa internacionalização e falar um pouco do que o mercado tende a ver e tende a esperar dessa internacionalização. O terceiro tópico seria um pouco sobre momento, qual é o momento ideal para essa companhia fazer essa internacionalização, ou até mesmo eventual fundo, até fundo de investimento fazer essa internacionalização. E o quarto tópico seria um pouco dos erros, os maiores erros, ou os erros principais que na minha experiência eu vejo companhias fazendo durante este processo de internacionalização, seja desde o começo dele, durante toda a fase de preparação até a fase efetivamente de execução desse projeto. Então, falando um pouco da evolução do Venture Capital no Brasil, acho que todo mundo escuta, e nós estamos escutando na última década bastante, mais e mais companhias na mídia, financiamentos com valores cada vez maiores para esses tipos de companhias, empreendedores ficando muito famosos por conta do trabalho que eles estão fazendo, mas a verdade é que o modelo de investimento de venture capital no Brasil já existe já há algumas décadas, né? Ou seja, tivemos saídas importantes e vendas importantes de companhias no final da década de 90 e começo dos anos 2000, só que na última década, eu diria ainda mais nos últimos 5 anos, isso veio e foi colocado aí no hyperdrive e ficou uma coisa muito mais palpável e as pessoas enxergam muito mais do que enxergavam há 20, 30 anos atrás. Então, e o interessante do fenômeno do ecossistema de venture capital no Brasil é justamente a percepção de investidores que costumavam fazer investimentos muito focados com um cunho de private equity ou até mesmo companhias comprando outras companhias familiares, né, ou até companhias abertas comprando outras companhias, e vieram para o Vale do Silício e começaram a aprender um pouco desse formato, desse tipo de investimento em companhia. E o fenômeno interessante que aconteceu no Brasil foi os investidores tendo que trabalhar a quatro mãos com os empreendedores, né, com o talento de empreendedores que nós temos no Brasil, o talento técnico, principalmente na área de tecnologia também, na área de life science, e trabalhar junto com esses empreendedores para criar o próprio ecossistema para os próprios investidores poderem ir e investir nesses mesmos empreendedores. Então, isso criou uma comunidade no Brasil muito importante desse trabalho em conjunto entre empreendedores e investidores, o que aí acho que cai aí um pouco nas razões pelas quais as companhias começaram a entrar nesse mundo da internacionalização e o pedido de internacionalização que o mercado começou a fazer para essas companhias, né? Então, existem algumas
acho que duas grandes vertentes em que uma companhia vai se internacionalizar. A primeira delas, que para uma startup eu diria que a exceção é o menos comum, é uma internacionalização operacional, ou seja, uma companhia que ela atua no mercado brasileiro, ou que qualquer seja o mercado na América Latina, mas chega num momento dela que ela decide que ela precisa ir para um outro mercado operacionalmente, ou seja, porque ela acha que o produto dela vai funcionar, as soluções dela vai funcionar melhor em um outro mercado, porque ela acha que ela já saturou o mercado brasileiro, porque ela acha que ela consegue ter uma receita melhor em outros mercados, ou seja, uma internacionalização de fato operacional da operação da companhia. E por que isso é mais raro no mundo da startup? Porque uma startup, por definição, ela é uma companhia que é ali que ela está começando. Então, ela tem poucos recursos, ela tem, ou até recursos limitados, ela tem um time mais enxuto, ou seja, ela tentar desbravar um mercado novo, que não é o mercado dela, que ela não conhece, é mais difícil nesse estágio. Aí, acho que eu vou fazer um parênteses aqui, muita gente fala, bom, André, mas a gente escuta mais de uma vez, startup tal, hoje vale $1 bilhão. Veja, se ela vale já $1 bilhão, ela já não é mais uma startup. Ela começou como uma startup lá atrás, ela nada mais é do que uma empresa de tecnologia que hoje vale o que ela vale e cresceu ao longo desse momento, mas em algum momento, se ela seguiu esse momento de investimento, essa forma de investimento de venture capital, ela era uma startup. Então, essa é a internacionalização operacional. A mais comum delas é a internacionalização para efeitos de investimento, ou seja, é esse empreendedor fazer com que a estrutura societária dele vá para algum outro país, seja Estados Unidos, seja Europa, seja Ásia, para ele poder ter acesso a um capital e a um tipo de investimento com termos e condições de investimento que não necessariamente ele teria no Brasil. E aqui mais um outro parênteses. Existem hoje diversos fundos no Brasil que fazem operações de venture capital com o modelo de venture capital aqui do Vale do Silício, seja em transações locais diretamente no Brasil, seja em transações usando esse mecanismo em que a estrutura societária da companhia esteja fora do Brasil, de fato uma internacionalização da companhia. Então não é só esse investimento estrangeiro que vai ter acesso a isso, mas é uma forma em que o mercado conseguiu ver para dar para esse empreendedor um acesso a um capital que ele de outra forma não teria. Normalmente, esses termos são... E eu vou explicar o porquê que ele não teria esse acesso e por que o investidor estrangeiro, muitas vezes, tem um pouco certo de receio de fazer um eventual investimento direto no Brasil e pediu essa internacionalização como uma forma de prática de mercado. Mas antes de eu chegar nesse ponto, existem também algumas certas comparações em relação aos termos desse investimento. O modelo tradicional de venture capital americano, ele é um modelo... historicamente com um apetite para risco um pouco maior do que isso foi traduzido para o modelo de venture capital brasileiro. E isso eu não estou falando em relação à perda do investimento. Eu acho que o modelo de investimento continua sendo o mesmo, ou seja, os investidores brasileiros investem em companhias que estão começando há pouco tempo, que têm pouco tempo de existência, investem num time que eles acreditam, então tem um risco de fato a ser calculado por esse investidor. O que eu estou querendo dizer em termos de apetite de risco é acho que um pouco da questão histórica no Brasil. Alguns fundos ou alguns investidores anjos ou alguns tipos de investidores são os corporate VCs, né, ou seja, os investidores de venture capital que saem de braços de companhias mais tradicionais, tendem a pedir proteções jurídicas muito mais onerosas para o empreendedor do que um tradicional eventual investidor de venture capital aqui do Vale do Silício. Claro, de novo, esse modelo já foi copiado para o Brasil, é usado por muito investidor, mas vira e mexe você encontra no mercado aí investidores que pedem termos que não são tão atrativos para esse empreendedor. O outro motivo dessa internacionalização, de jogar essa companhia para fora do Brasil, é porque o investidor que está investindo agora numa companhia que está começando, ele já está pensando dentro do modelo de investimento de venture capital nos próximos passos dessa companhia. E o modelo, obrigatoriamente, vai exigir que essa companhia, ao longo da vida dela, receba diversos tranches de investimento. Então, do mesmo jeito que o empreendedor pensa, se eu for para uma estrutura fora, eu tenho acesso a um capital que eu não teria no Brasil, esse investidor que está entrando no começo também tem o mesmo raciocínio. Se eu jogar essa estrutura para fora e exigir que essa companhia, esse empreendedor, coloque a estrutura societária dele fora do Brasil, eu, para os próximos futuros rounds de investimento, também já estou preparado, já estou com essa companhia preparada para ela se tornar mais atrativa para outros aportes.
E o quarto elemento aqui seria também a preparação dessa companhia para uma eventual saída, ou seja, uma venda da companhia em si, seja a saída para um IPO, seja a saída para um comprador. De novo, o mesmo raciocínio. Então, o investidor entrando, ele vai falar, olha, preparo isso, eu tenho muito mais compradores se eu abrir o leque para uma outra jurisdição do que eu teria se eu fizesse um deal diretamente no Brasil. E aqui, só para deixar uma coisa bem clara, o deal no Brasil, quando a companhia internacionaliza a sua operação societária, você sempre consegue ainda, se você quiser, fazer saídas, ou seja, venda dessa companhia dentro do Brasil. Nada impede em que você tenha uma companhia que a estrutura societária esteja fora e a venda ocorra, se o comprador exigir, numa operação única e exclusivamente dentro do Brasil. Obviamente que nesse caso você tem que ver ao longo da criação dessa estrutura de internacionalização, um pouco aí das questões, principalmente fiscais, que vão se aplicar a isso, que são muito importantes para não ter aí uma ineficiência fiscal e um pagamento de tributo indevido, tanto na ponta do investidor, que ele jamais vai querer, quanto na ponta do próprio empreendedor, que normalmente é um residente fiscal no Brasil, ao invés de ser residente fiscal em outro país, em outra jurisdição. Então, essa parte fiscal também entra um pouco nessa internacionalização, até por eventual planejamento também sucessório que o próprio empreendedor quer fazer e planejamento fiscal que ele quer fazer aqui. E aqui, para deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, não é nada relacionado a querer efetivamente esconder qualquer coisa do fisco ou não pagar o imposto, mas existem possibilidades em que há a possibilidade de eventual diferimento de imposto, há a possibilidade eventualmente de se pagar menos imposto. E aí, obviamente, o planejamento é muito mais preparado por pessoas que são bem mais especializadas que eu, porque normalmente, como o empreendedor e a companhia está no Brasil, esse planejamento fiscal são feitos por advogados brasileiros. Que é um comentário feito. Eu ia fazer um comentário que eu estou escrevendo, anotando aqui algumas coisas, né? Ouvindo e anotando para comentar no momento mais oportuno. E essa questão de holding e você pensar em internacionalizar é muito engraçado, principalmente no ponto que você falou agora, porque quando as pessoas nunca escutaram ou não conhecem e você fala que você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, a primeira coisa que elas pensam é, meu Deus, vai lavar dinheiro, tá errado, tem alguma coisa errada. E é legal a gente pensar nisso e que existe toda uma estratégia por trás, né? Do que simplesmente, eu tô abrindo por questões fiscais e é para esconder. Não, gente, quando a gente fala de questões fiscais, tudo que o André está trazendo aqui realmente são benefícios ou não benefícios, né? Dependendo do que vai acontecer, tributários, enfim, segurança para o investidor também. Todos pontos que a gente tem que trabalhar e pensar na hora de levar uma empresa para fora. Mas essa questão de pensar em uma estúdio, pensar em lavar dinheiro na hora que a gente comenta sobre realmente a internacionalização é um ponto que você tocou que é muito interessante porque eu escuto muito. Então, eu só queria fazer esse comentário aqui, que é um ponto que as pessoas, no geral, elas confundem, né? Quando elas nunca ouviram falar. Exatamente, eu acho que é ainda mais pertinente porque muitas vezes essas estruturas têm uma tendência de usar jurisdições que são jurisdições que o governo brasileiro entende que são paraísos fiscais, mas mesmo assim ela é permitido, só que é permitida essa participação em paraísos fiscais, desde que seja feita conforme a regulamentação brasileira, via de regra, tanto é que existe uma alíquota normalmente majorada quando você tem eventuais estruturas que passam por essas jurisdições, ou seja, então você bateu bem no ponto, ou seja, não estamos falando nada aqui em termos de coisas que não serão feitas estritamente dentro daquilo que é permitido, mas existem benefícios de você fazer de uma forma ou de outra, dependendo do momento da companhia. Muito bom. André, a gente recebeu aqui uma pergunta do Saulo Micheles, aí depois me corrija se eu pronunciei o nome errado. Ele está perguntando o seguinte: quais são as principais jurisdições escolhidas hoje e quais as razões dessas escolhas? Veja, a principal, eu diria que depende do momento da companhia. Se a companhia ela está no primeiro estágio de financiamento dela e ela, ou seja, ela está em um momento que ela está emitindo para os investidores instrumentos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa mecânica, mas instrumentos de conversão em ações, ou seja, não está tendo uma emissão de ação para esse investidor, normalmente essa jurisdição é os Estados Unidos.
por questões fiscais, primeiro por uma questão de os Estados Unidos, dependendo do tipo de companhia que você forma aqui nos Estados Unidos, você dá uma flexibilidade para essa estrutura. Amanhã, quando a companhia for fazer uma emissão de ações preferenciais, que é o modelo tradicional de venture capital, quando entra um investidor institucional, essa estrutura nos Estados Unidos permite, tanto por razões fiscais como por questões societárias, de você depois ir para outras jurisdições sem ter um impacto fiscal nas estruturas. Quando a companhia já está num estágio maior e ela vai receber um investimento de equity mesmo, ou seja, emissão de ações preferenciais para investidores institucionais com um pre-money valuation já da companhia pré-determinado e negociado a valor de mercado. O mercado, normalmente, ele vai para algumas jurisdições. O tradicional é essa estrutura, na verdade, ir para a jurisdição de Cayman, por questões fiscais, principalmente. Eu sei que existe toda uma certa estigma negativo dessa estrutura, por todas as questões que saem na mídia, às vezes até envolvendo pessoas abrindo companhias aqui e acolá, e que não é essa a razão é uma mera questão tributária. Mas o mercado, às vezes, começa a ver cada vez mais também estruturas no Reino Unido, estruturas no Canadá, está se vendo muito cada vez mais. Aí dentro dos paraísos fiscais, BVI é uma outra também que essas estruturas são colocadas, e muitas vezes não por exigência ou por determinação do empreendedor, muitas vezes até por uma exigência do próprio investidor, porque o próprio investidor, quando faz o planejamento tributário dele, ainda mais os investidores institucionais, os fundos de investimento, muitas vezes eles preferem estar numa jurisdição que eles já têm o planejamento tributário deles e que isso faz sentido. Então essas são as que a gente mais vê aí dentro do mercado. Voltando um pouco, então, ao que eu estava falando de por que esse investidor não quer ou eventualmente vai pedir para essa internacionalização ser feita, né? Existem alguns fatores, fora esses de saída, preparar para o próximo investimento, planejamento estratégico fiscal, né? O primeiro deles muitas vezes o investidor estrangeiro, ele não quer não quero gastar o tempo, não vou dizer perder o tempo, gastar o tempo dele para entender o que implicaria, principalmente juridicamente, para ele fazer um investimento direto no Brasil. Ele está acostumado com a jurisdição dele, ou ele está acostumado com os Estados Unidos, e ele sabe como é que, juridicamente, os direitos dele e o investimento dele está protegido. Então, muitas vezes ele fala, olha, se eu vou colocar o dinheiro diretamente no Brasil, eu estou tranquilo em assumir o risco do negócio e o investimento no Brasil, porque é óbvio que eu estou investindo numa companhia brasileira, eu estou investindo no mercado brasileiro, eu estou investindo num time brasileiro, eu estou investindo numa solução e um produto que está sendo aplicado no Brasil. No entanto, ele fala, para eu tentar aprender juridicamente, quais são as minhas potenciais contingências que eu posso ter para o meu fundo, que podem respingar em mim, quais são potenciais problemas que eu posso ter de tirar o meu investimento do Brasil por qualquer que seja a razão, ele prefere jogar essa estrutura para fora, porque para ele custa menos dinheiro, para ele custa menos tempo. Não que ele não vá, quando ele for fazer um investimento no Brasil, mesmo com uma estrutura internacionalizada, contratar um advogado no Brasil. Ele vai precisar diligenciar essa companhia, ele vai precisar entender como é que funciona, se essa companhia atua no mercado muito regulado no Brasil, como é que é esse mercado. Então, ele vai precisar desse assessoramento de advogados brasileiros de qualquer forma, mas na parte documental do investimento dele, ele não precisa ter que entender esse problema de gastar o tempo dele de um risco que ele não conhece. A outra razão é que muitas vezes esse investidor, com esse distanciamento entre a companhia operacional, e isso não se aplica só ao Brasil, se aplica em várias jurisdições do mundo, na verdade quase todas. Esse distanciamento entre a companhia operacional e a companhia que é a holding de investimento, dá uma certa blindagem para esse investidor de que qualquer problema nessa companhia de portfólio dele que ele investiu vai ficar, de certa forma, blindado e fechado dentro dessa própria companhia. Então, dou um exemplo clássico, que é um investimento direto no Brasil. Muito provavelmente uma decisão contra essa companhia no Brasil pode, eventualmente, por qualquer razão, envolver os sócios dessa companhia, né? Trazer os sócios dessa companhia para dentro da briga, seja por questões fiscais, seja por questões trabalhistas, independente do que seja. E aí, de novo, colegas brasileiros vão saber, que atuam no mercado brasileiro, vão saber falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas existe esse problema. E o investidor investindo numa companhia fora, ele sabe que, como essa companhia que ele investiu, ela vai ser a sócia ou acionista da companhia brasileira, existe aí uma certa blindagem desse investimento dele, principalmente da parte que ele tem
por trás do fundo dele, né, dos investidores dele, dos LPs que ele tem, de outros investimentos e outras companhias de portfólio que ele tem dentro daí do conjunto de investimentos que ele tem. Outro item a ser apontado e verificado por esse investidor, normalmente é também com relação à questão da segurança dos contratos que ele está assinando para esse investimento. E, de novo, não aqui fazendo qualquer crítica ao ordenamento jurídico brasileiro em relação à segurança jurídica que é no Brasil. Muito pelo contrário, acho que o Brasil, dentro de todos os países da América Latina, é o que os investidores se sentem mais confortáveis em termos de segurança jurídica de contratos. O que eu quero dizer aqui é questões principalmente voltadas com a governança dessa companhia. Né? De novo, e aí voltando para o primeiro ponto, esse investidor não conhece como é que funciona a lei das SA no Brasil ou como é que o Código Civil vai regulamentar essa questão de governança, mas ele sabe como é que contratos numa jurisdição como, por exemplo, os Estados Unidos, são respeitados e como é que as decisões normalmente são tomadas em relação a esse ponto. Então, questões de governança que para esse investidor vai ser muito importante e questões também de liquidez, ou seja, na hora que ele for querer vender esse investimento, ele tem que ter certeza que não vai ter nada que vai entrar no meio dessa possível venda. E, de novo, dentro de um país, se vocês notaram, todos os países que eu falei da estrutura são todos países em que o regime jurídico é o common law, e não um regime jurídico civil, ou seja, BVI, Cayman são common law, porque são com base no ordenamento jurídico britânico, Estados Unidos também, Canadá também, ou seja, todo mundo fica dentro desse amparo, porque é o que os investidores estão acostumados. Então, nesse momento de liquidez que é vital para esse investidor, ele também quer ter a certeza de que ele não vai ter nenhum problema de tirar o investimento dele, de vender para um outro fundo e, de novo, com a mentalidade de que ele provavelmente vai ter a participação dele adquirida por um potencial comprador estrangeiro também, esse potencial comprador estrangeiro também se sente mais confortável em fazer a compra dentro desse âmbito. De novo, nada que não impeça disso ser feito no Brasil, mas existe essa possibilidade também. E um último item que a gente escuta muito é também um pouco aí da estigma que existe dentro do ordenamento brasileiro, da prática, eu acho, no Brasil, e de novo, acho que todos os colegas aqui vão saber falar muito mais melhor do que eu, é um pouco aí da questão da velocidade em resolver litígios e conflitos e potenciais soluções que são dadas. De novo, não atuo nessa área, muito menos no Brasil, mas é uma preocupação. Então, normalmente, se você vê contratos que desses investimentos são feitos, se eles não querem trazer esse litígio para fora, normalmente são cláusulas arbitrais que eles tentam colocar para deixar a coisa mais rápida de ser resolvida, do que acabar num litígio aí de 10 anos ou um problema um pouco mais alongado que às vezes acontece nos tribunais brasileiros. De novo, nenhuma forma de crítica aqui, mas é o que a gente escuta dos investidores, e eles falam, olha, eu não vou colocar meu dinheiro sujeito a isso porque eu não conheço, eu não quero, e é isso que eu escuto do mercado. Então, e aí, agora voltando ao ponto da pergunta do Saulo, né, falando um pouco das jurisdições, como é que é a cronologia desse evento, né? Ou seja, como é que a companhia vem no financiamento dela e qual é o momento, já para fazer uma ponte do momento da internacionalização que isso é feito. Normalmente a companhia vai ser formada no Brasil, né, aqui usando o Brasil como exemplo, mas qualquer país local, e essa companhia vai, com assessoramento dos advogados, vai ser formada. E esse empreendedor vai começar a colocar o próprio dinheiro, ele vai receber dinheiro do que a gente chama de friends and family, literalmente amigos, parentes, pessoas, ou até investidores anjos que estão dispostos a investir nesse projeto. E são feitos investimentos com cheques pequenos para ajudar essa companhia a sair do chão. Nesse momento, obviamente, que a ideia de fazer essa internacionalização não faz muito sentido, e depois a gente vai falar um pouco a razão dela, mas principalmente por uma questão de custo. Nesse momento, a companhia está dando para esses investidores, ela não está dando ação para esses investidores, ela está dando instrumentos conversíveis em ações, que normalmente eles são feitos através de ou notas promissórias conversíveis, né, que é um instrumento de dívida como qualquer outro, ela tem juros, ela tem uma data de vencimento que ela precisa ser repaga, mas esse instrumento, como for eventualmente uma debênture conversível, ela é conversível em ações dessa companhia brasileira. Então, nesse estágio é feito pura e simplesmente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um outro instrumento que é usado, que até onde eu sei, conversando com advogados brasileiros que atuam nessa área,
não foi replicado no Brasil, ou pelo menos o ordenamento não permitiu que fosse replicado no Brasil, que é o Simple Agreement for Future Equity, que é chamado de SAFE, que ele é exatamente como uma nota promissória conversível, só que ele não tem juros e esse instrumento não tem uma data de vencimento. Então, é literalmente o investidor falando para o empreendedor, está aqui o dinheiro, vai empreender, e se eventualmente você fizer o teu Series A, né, a tua levantada de dinheiro em que você vai emitir ações preferenciais para o investidor a um valor já pré-determinado, eu tenho o direito de converter esse dinheiro que eu aportei em ações, nessas ações preferenciais, a um desconto. Então, normalmente, nesse primeiro período que a companhia não está internacionalizada, é dessa forma que ela recebe esse investimento. A segunda etapa, que aí a internacionalização começa a fazer um pouco mais de sentido, é quando essa companhia está para receber um investimento de um cheque um pouco maior. Seja de investidores institucionais brasileiros que vão exigir ou pedir essa internacionalização, pelos motivos que eu já falei, seja por investidores institucionais ou anjos estrangeiros, americanos, europeus, asiáticos, enfim, que estão acostumados um pouco com esse modelo. Nesse momento é feita, normalmente, a internacionalização. E para desmistificar um pouco o que é a internacionalização, e até para os advogados que atuam nessa área, a internacionalização nada mais é do que a troca da participação societária que esse empreendedor tem no Brasil na companhia dele por ações de uma companhia em outra jurisdição. E isso é feito de uma maneira a quatro mãos entre o advogado que está na jurisdição estrangeira e o advogado brasileiro, para não causar um evento tributável para esse empreendedor no momento dessa troca, é feito também de uma maneira que vai adequar essa companhia, quando ela faz essa troca de ações, aos termos e aos documentos que normalmente são usados dentro da jurisdição que elas estão. Então, um exemplo aqui clássico é os Estados Unidos. O terceiro momento, que aí, se a companhia ainda não se internacionalizou, existe uma grande chance, pelos motivos que eu falei anteriormente, desse pedido acontecer, dessa internacionalização ser pedida, é aí, de fato, quando a companhia for fazer o Series A, quando ela for efetivamente emitir ações preferenciais para investidores institucionais, aí existe uma grande tendência do mercado a ser feito essa internacionalização. Existem Series A's no Brasil que são feitos sem internacionalização? Existem, bastante deles. Só que você sempre normalmente vê uma cláusula, quando essas transações são feitas no Brasil, você sempre vê uma cláusula que, a pedido do investidor, a companhia vai ter uma obrigação de que, se o investidor pedir, a fazer o que a gente chama no dia a dia de flip, ou seja, você efetivamente fazer a transferência dessa participação societária para uma jurisdição a ser acordada entre o empreendedor e o investidor. Então, essa é um pouco da cronologia e dos momentos. E aí, de novo, para a pergunta do Saulo, para responder mais no detalhe a pergunta dele, nesse terceiro momento é que você iria para essas jurisdições que não seriam os Estados Unidos. Via de regra, você não vai ter uma emissão de ações preferenciais nos Estados Unidos. E a razão dela é o governo americano, para você ter esse tipo de investimento, você tem que ter um tipo de companhia aberta nos Estados Unidos que é normalmente exigido para os investidores. E normalmente quando você tem, no momento que você tem esse tipo de companhia, que vai ser aqui nos Estados Unidos uma corporation para efeitos fiscais, isso gera uma ineficiência fiscal na estrutura, porque você vai começar eventualmente a criar um nível tributário nos Estados Unidos que não necessariamente você teria se essa estrutura não tivesse nos Estados Unidos. Então, é muito raro, exceto se a companhia opere nos Estados Unidos, que você faça uma emissão de ações preferenciais nos Estados Unidos. Normalmente, você vai para outras jurisdições por questões de tributação. André, a gente tem aqui uma pergunta do colega Rodrigo Terron. E ele diz o seguinte: Dr. André, parabéns pelo conteúdo. A dúvida dele é a seguinte: qual é o tempo entre a decisão e a formalização dessa estrutura internacional? Excelente pergunta, Rodrigo. Primeiro, um abraço, que eu conheço o Rodrigo já há alguns anos. O tempo, na verdade, para você fazer a mudança da estrutura societária, ela é relativamente rápida. Abrir uma companhia nos Estados Unidos ou abrir uma companhia em qualquer jurisdição regrada pelo common law, normalmente é uma coisa menos burocrática do que as companhias brasileiras estão acostumadas. Você abre uma companhia nos Estados Unidos, abrir de fato em 3 dias.
literalmente um papel que você manda para o estado em que você escolher para abrir a companhia, e a companhia está aberta. Óbvio que existem outros documentos que você precisa assinar, mas juridicamente falando, a companhia está aberta em 3 ou 4 dias. Dependendo do estado, se você pagar uma taxa extra para o governo estadual, você consegue isso até em 24 horas. Então, assim, é muito rápido. Outras jurisdições, você vai para o Canadá, você vai para a Austrália, se você vai para Cayman, normalmente tende a ser o mesmo prazo. O que às vezes demora um pouco é efetivamente você concretizar o flip, você fazer a troca de ações, porque às vezes isso exige coisas no Brasil que demoram um certo tempo. Então, aqui pegando um pouco, de novo, eu não advogo sobre direito brasileiro há muito tempo, mas lembro ainda um pouco da época que eu advogava. Então, assim, e aí vejo também trabalhando com advogados brasileiros, que é esse o exercício. Ou seja, então, por exemplo, na hora que você vai fazer essa troca de ações, muitas vezes, dependendo de como você estrutura, você precisa de um laudo de avaliação no Brasil para fazer isso. Ou seja, você precisa ter um terceiro para avaliar, para fazer essa mudança, para não ter um evento tributável para esse empreendedor a valor de mercado. Isso demora tempo. Você vai precisar fazer o registro aí pós ou pré dessa troca no Banco Central, ou seja, existem certos passos que demoram. Então, se você está pensando, Rodrigo, se a pergunta foi porque você está querendo ver se eu quiser pegar um investimento, em que momento eu preciso começar a internacionalizar, eu diria que se você colocar em um período de 30 dias, seria o suficiente para você poder começar a implementar tudo isso. Normalmente, dependendo da fase que você está negociando, se você está negociando uma nota promissória, se você está negociando um safe aqui nos Estados Unidos, é bem possível que você termine a sua negociação e você ainda está terminando de fazer essa mudança societária e trazer a tua estrutura para cá. Mas, normalmente, há um casamento aí entre a data em que você começa a falar com o teu investidor e a data em que você tem a sua estrutura pronta. Se você está começando a sua ideia agora, ou seja um empreendedor, se os advogados que estão nos ouvindo, se o seu cliente está começando a ideia agora e ele já vem em conversas significativas com investidores, e já tem, por exemplo, um term sheet na mesa, né, um memorando de entendimentos para fazer esse investimento, talvez já faça sentido você já montar a estrutura inicial, já internacionalizada, e aí fica até um pouco mais fácil, porque você monta a companhia nos Estados Unidos e a companhia no Brasil concomitantemente, e aí você já tem ao final a estrutura pronta. Mais alguma pergunta? Desculpa, tem algum comentário? Não, tem 2 perguntas aqui, mas eu pulei as 2 perguntas antes para fazer uma minha. O Matheus já vai fazer. Na verdade, quando eu comecei a estudar sobre startups, etc., um ponto que eu tinha muita dúvida na hora de conversar com os clientes e que eu vejo que hoje os advogados também têm, por exemplo, no Brasil tudo é muito mais complicado, né? Como você falou, as coisas aqui demoram muito mais, a abertura de uma empresa demora muito mais. E a questão dos impostos aqui são realmente o que mais atrapalha, eu acho, os empreendedores hoje. Como que, por exemplo, tô com uma empresa, né? Eu quero internacionalizar. E aí eu consegui abrir de uma maneira super rápida, através de um advogado, de uma consultoria com um advogado também. A gente conseguiu abrir a empresa lá. Ok, mensalmente, para eu manter uma empresa nos Estados Unidos, os custos são altos? Porque aqui no Brasil a gente sabe que se eu abro e esqueço ela, mesmo que ela não esteja faturando, daqui a pouco eu tô com o nome lascado. Nos Estados Unidos é da mesma forma? Como que a gente consegue minimizar esses custos mensais se eu quero uma operação lá, mas ainda estou mantendo minha operação aqui também? Claro, eu acho que vai depender muito do motivo que você fez essa internacionalização. Ou seja, se você fez uma internacionalização operacional, ou seja, você opera no mercado americano, aí os custos vão depender da receita dessa companhia, existe todo um planejamento tributário a ser feito por questões estaduais, ou seja, os Estados Unidos, cada estado tem o seu regime de tributação que é completamente diferente do outro, ou seja, ao contrário do Brasil, e aí lembrando um pouco da minha época de estudo, assim, que a grande parte da questão tributária brasileira está na nossa Constituição, inclusive, aqui nos Estados Unidos isso é muito, muito mais deixado para os estados regrarem o que eles querem. Então, se for essa internacionalização operacional, é um trabalho aí, um planejamento tributário a ser feito.
por conta disso. Então, você pode ter uma companhia num estado, mas você vai operar de outro estado, então faz sentido você abrir, por exemplo, em Delaware, que é o que todo mundo escuta, mas operar na Califórnia, por exemplo. Então, isso é difícil eu te dizer exatamente qual é o custo. O que eu posso te dizer é, se você vai abrir uma companhia para única e exclusivamente ter um investimento, receber um investimento, o custo dela é relativamente baixo. Ou seja, se você vai abrir uma LLC, que normalmente é a companhia que é aberta aqui para esse estágio 1 e 2 de investimento, quando a companhia está recebendo notas promissórias conversíveis ou SAFE, o custo disso de imposto é, dependendo do estado, mas usar o estado mais tradicional, que é Delaware, esse custo são $300 de franchise tax que precisam ser pagos todo ano. Então, essa companhia vai ter $300 flat, independentemente da receita ou do investimento. Receita não, perdão. Se ela começar a operar nos Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente. Mas, independentemente do volume de investimento que ela receber, ela vai pagar $300 flat de franchise tax. E aí, obviamente, ela vai ter custo com um advogado para manutenção dessa companhia, e aí vai depender do advogado que essa companhia contratar, e, obviamente, um custo com um contador, porque essa companhia precisa fazer alguns filings fiscais, declaração de imposto de renda, muito embora ela não opere aqui, eventualmente ela precisa fazer reportes para os investidores que eles vão pedir, porque os investidores dos investidores, né, os LPs dos fundos de investimento vão pedir certas coisas, então existem alguns custos aí. Mas, normalmente, o custo é muito baixo. Mas, de novo, para uma companhia que não opera nos Estados Unidos. E aí vai depender muito do lugar que ela vai operar para esse custo. Matheus, alguma pergunta do que eu falei até agora? Temos duas aqui do Saulo. Tá bom? A primeira pergunta, que em parte já foi respondida, mas acho que vale a pena aqui um complemento. Ele pergunta o seguinte: como escolher em qual estado, né, dos Estados Unidos abrir a companhia? Delaware é sempre a melhor opção? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, ele diz o seguinte: sobre o tipo societário, quais os parâmetros para escolher entre uma LLC, uma C Corp ou outras? Tá. Bom, com relação à primeira pergunta, é um pouco já do que a gente falou. Por que Delaware é conhecido como o estado que a gente normalmente escuta quando as pessoas vão abrir companhias nos Estados Unidos? Delaware, ao longo dos anos, virou o que a gente chama de golden standard para direito societário e corporativo nos Estados Unidos. Ou seja, o Estado tem juízes especializados em áreas de direito corporativo, as decisões que normalmente são dadas em Delaware tendem a ser respeitadas e usadas em outros estados ou replicadas em outros estados, mesmo quando esses outros estados eventualmente podem ter as suas próprias leis, porque eles acabam copiando um pouco o que Delaware faz. Tanto é que muitos advogados nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, quando você trabalha num estado, você precisa prestar o exame da OAB daquele estado. Então, cada vez que você muda, exceção feita se há uma isenção naquele estado, e todo estado dá, você precisa ter a OAB daquele estado. Então, eu, por exemplo, morei em Nova York, tive que fazer o exame lá. Mudei para a Califórnia, tive que fazer o exame aqui. Mas a grande maioria dos advogados que trabalham nessa área, eles são especialistas e podem praticar o direito do estado deles, mas obviamente que eles conhecem, eles não podem, em tese, opinar sobre o direito de Delaware, mas eles conhecem porque normalmente essa é a grande razão. A outra razão que o estado de Delaware é o Golden Standard é porque, ao longo do tempo, Delaware flexibilizou muito a legislação do estado para permitir que aquilo que as partes querem contratar normalmente é respeitado pela lei local. Então, é um estado que tende a interferir menos na questão de governança, na questão de, vamos dizer, direito, obrigação fiduciária do membro do conselho, da diretoria da companhia, e dá uma certa deferência muito grande para a companhia poder fazer aquilo que ela quiser fazer. Óbvio, com proteções aos acionistas, por óbvio, como a lei tem que ser, mas é isso. Então, por isso que Delaware é o que as pessoas mais escutam. Agora, com relação voltando um pouco ao ponto da Fernanda, Saulo, vai depender muito aí também da onde e por que você está internacionalizando. Se é uma questão operacional, não faz sentido, eventualmente, se você abrir uma companhia em Delaware e ter que pagar imposto para Delaware também, se só vai atuar no mercado da Flórida, por exemplo. E talvez faça mais sentido você ir direto para o mercado da Flórida e evitar um pagamento de imposto em Delaware. Com relação ao tipo societário, de novo, acho que vai depender muito aí do tipo por que você está fazendo essa internacionalização e o que você vai fazer com essa companhia. Se a companhia é uma companhia que está sendo aberta única e exclusivamente para receber investimento, normalmente a indicação, e aqui de novo,
com todos os disclaimers do mundo, não é uma assessoria jurídica, mas sim o que o mercado normalmente se aplica, você vai abrir uma LLC. E por quê? Porque a LLC ela é uma companhia inexistente normalmente para efeitos fiscais nos Estados Unidos. Então, você não cria uma tributação desnecessária nos Estados Unidos só pelo fato de você ter uma companhia nos Estados Unidos. Desde que essa companhia, obviamente, não opere nos Estados Unidos, não há presença física das pessoas, né, que trabalham nessa companhia nos Estados Unidos, essa companhia não assina contratos, esses são feitos a contratos para receber investimento. Então, normalmente, a LLC ela é o modelo escolhido porque ela é, para usar o termo americano, ela é uma pass-through para efeitos fiscais nos Estados Unidos. Ou uma disregarded entity é o outro termo utilizado. A C-Corp, ela é o que a gente entende como, de fato, uma companhia... e só uma comparação. A LLC tem um pouco do modelo jurídico, que seria um pouco comparado com a nossa limitada no Brasil. Tanto da forma de estrutura de contratos e limitação de contingências que pode respingar nos sócios. O outro lado da C-Corp, que é também o outro modelo societário que se escuta muito, é também um pouco muito comum quando a companhia vem operar aqui. Por quê? Porque esse mesmo efeito fiscal de pass-through, de ser uma sociedade ineficiente para efeitos fiscais, pode atrapalhar muito o investidor que está nos Estados Unidos por questões fiscais que ele eventualmente pode ter. Então, vai depender muito aí, Saulo, um pouco do motivo e a razão pela qual você está abrindo essa companhia. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou falar um pouquinho agora de qual é o momento dessa internacionalização, né? Fernando e Matheus, por favor, me mantenham aqui um pouco controlado com o relógio daquilo que vocês querem para o tempo da sessão. Mas o momento dessa internacionalização tem um pouco muito a ver com o custo versus oportunidade e um pouco do motivo dessa internacionalização dessa companhia. Então, voltando ali para a vertente da internacionalização operacional, né, eu acho que antes dessa internacionalização ser feita, esse empreendedor ou essa companhia precisa, né, ir um pouco para trás e perguntar, eu estou pronto para fazer esse movimento? Ou seja, eu sei qual que é a barreira de entrada operacional que eu vou ter num outro país, eu sei qual que é o custo que eu vou ter no outro país, eu sei quais são as barreiras jurídicas regulatórias que eu vou enfrentar para entrar nesse outro país, eu sei quais são as barreiras de mercado que eu vou ter para entrar nesse outro país. Então, para uma startup, de novo, voltando ao ponto inicial, a não ser que já exista algum motivo econômico e operacional para você ir para lá, existe, muito provavelmente nesse momento inicial não é o momento operacional para você fazer essa internacionalização, se a solução que você está querendo dar é uma solução customizada para o mercado brasileiro. Óbvio que conforme essa companhia vai crescer, vai chegar um momento que ela pode falar, e a gente vê N exemplos de companhias brasileiras que se internacionalizaram para a América Latina, para o mercado europeu, para o mercado americano, de forma com muito sucesso, e que foram bem sucedidas, mas no momento um pouco mais para frente dessa internacionalização. Para o empreendedor que vai internacionalizar para efeitos de recebimento de investimento, né, é um pouco também com base no momento que a gente já discutiu um pouco da questão do momento de receber esse investimento. Então, o que eu mais escuto, e aí um pouco do contexto que acontece no Brasil, que é bem bacana, como os investidores tiveram que criar esse ecossistema no Brasil para investir, o mundo empreendedor no Brasil é muito próximo. As pessoas se conhecem, ou seja, sabem quem são os investidores, sabem quem são os empreendedores, principalmente os empreendedores que não são empreendedores de primeira viagem, que já conhecem outros empreendedores, esses empreendedores viram mentores de empreendedores que são empreendedores novos. Então, existe esse mundo do empreendedor no Brasil e até no mundo das aceleradoras que existem no Brasil, né, todo mundo se conhece, espaços físicos que existem no Brasil, principalmente em São Paulo, são vários espaços que estão no mesmo prédio, está todo mundo lá dentro da mesma comunidade trabalhando por isso. Então, existe muito a história de, eu quero internacionalizar porque o meu mentor fez isso na companhia dele. Eu quero internacionalizar porque o meu amigo tem uma companhia e eu quero abrir uma empresa em Delaware. Eu quero internacionalizar porque eu quero ser visto como uma companhia americana. E aí, para tirar um pouco aqui também da ideia de que se você tem uma estrutura jurídica nos Estados Unidos, mas você opera no Brasil, a sua solução é no Brasil, os seus clientes estão no Brasil, a tua rede de contatos está no Brasil, você pode ter a sua estrutura jurídica em qualquer lugar. O mercado vai te ver como uma companhia brasileira, ele não vai te ver como uma companhia do Vale do Silício.
Você pode até falar, mas o mercado vai falar, olha, tá bom, onde você opera? Vão existir perguntas desses investidores ou dos seus parceiros, e aqui para os advogados que estão nos ouvindo, dos parceiros dos seus clientes, que eles vão falar, essa companhia não é uma companhia americana, ele está no Brasil, as soluções estão todas aqui, mas a estrutura está fora do Brasil. Então, o momento disso, o que eu mais falo, e dando um tiro no meu próprio pé às vezes, é de falar com empreendedores e falar, André, eu quero já fazer. Eu falo, tá bom, então vamos colocar a bola no chão, algumas perguntas. Você já está com o investimento já na ponta da agulha ou conversando com pessoas? Não, não estou. Tá bom, você tem dinheiro para pagar um eventual custo de abertura da companhia? Não sei. Você está num momento da tua companhia que eventualmente você acha que faça sentido você já colocar isso? Ah, não pensei nisso. Então, muitas vezes, esse momento não é o momento. E eu às vezes, tenho que falar para potenciais clientes, falando, eu acho que não está no momento de você fazer essa internacionalização. Eu acho que está no momento de você usar o seu dinheiro, os seus recursos, para fazer a sua companhia crescer. E uma vez que ela cresça, aí sim, fazer jus ao custo. E, de novo, não são custos estratosféricos, mas para uma companhia que está começando e para uma companhia que tem um time enxuto e que tem que focar em criar a solução que ela está querendo vender para o mercado, às vezes não faz sentido gastar dinheiro, e de novo, dando tiro no meu próprio pé aqui dos advogados que trabalham com essa área de internacionalização de companhias, de você fazer isso nesse momento. E as companhias, muitas vezes, acabam fazendo de forma errada. E não errada, mas às vezes de uma forma equivocada no momento em que isso é feito. Então, esse é um pouco da discussão do momento. Eu não sei, Matheus e Fernanda, algum comentário ou alguma pergunta que exista. Senão eu vou falar dos erros mais comuns que normalmente que eu vejo durante essa tipo de operação. Por mim aqui pode seguir. Por mim também. Então vamos. Tá bom, então o último tópico que eu queria falar, que a gente já está batendo na hora, é um pouco aí dos principais erros, ou dos principais, eu não sei erros, mas eu diria, é uma palavra meio forte, equívocos ou concepções erradas que as pessoas têm nesse momento de internacionalização. O primeiro delas, eu acho que a gente falou um pouco, é a internacionalização, quando essa internacionalização acontece num momento muito cedo. Na parte operacional da internacionalização, e eu dou um exemplo, às vezes você escuta clientes, André, a gente quer abrir uma companhia nos Estados Unidos, porque a gente tem um cliente nos Estados Unidos, então a gente precisa abrir essa companhia para poder transacionar com esse cliente. E muitas vezes, quando você começa a perguntar isso, e vai até para os advogados que assessoram companhias que estão querendo fazer essa mudança, na hora que você vai um pouco mais a fundo e começa a perguntar, tá bom, mas esse cliente, quanto de receita ele te dá? É um valor pequeno. Por quanto tempo você vai assinar esse contrato para essa receita? É um período curto. Então, por que você está fazendo isso? Porque fiscalmente, às vezes, é um pouco ineficiente, então a gente quer economizar um pouco de imposto aqui. Tudo bem, mas vale eventualmente você passar por todo esse processo, por menos burocrático que seja, para tentar ir para um projeto que eventualmente não dê certo? Você não quer fazer um projeto piloto com essa companhia que está fora, né? Para ver se dá certo, uma parceria, e aí se der certo, aí sim você começa a pensar nessa internacionalização dessa companhia. E aí muitas vezes o empreendedor ou a companhia fala, não, de fato, vamos pensar. Então, se internacionalizar muito cedo, principalmente para a questão operacional, até por conta de custo, entender, né? Ou seja, o custo de aprendizado que essa companhia vai ter, às vezes não faz muito sentido. Para o empreendedor que está internacionalizando muito cedo para receber um investimento, o exemplo clássico eu estou abrindo a minha companhia agora, eu tenho uma companhia que normalmente temos usado, a companhia de PowerPoint, né? Ou seja, a companhia nem saiu do chão ainda, eu não estou falando com o investidor, eu tenho o meu próprio dinheiro aqui apertado para fazer isso, mas eu já quero fazer isso. E às vezes o custo não faz sentido. Vai gastar o seu dinheiro em outro lugar, que é no seu produto, que é fazendo pesquisa de mercado para você poder entrar ali. Matheus, você tirou mudo? Alguma pergunta nesse momento? Sim, a gente recebeu uma pergunta aqui da doutora Valéria, tá bom? E a pergunta diz o seguinte: muitos empreendedores ficam preocupados com os custos a serem gastos com advogados para internacionalizar uma empresa. Que tipo de escritório de advocacia, em especialidade e tamanho, o empreendedor deve procurar e quais os custos que este empreendedor deve esperar gastar nesse processo? Excelente pergunta. Eu acho que assim, abrir uma companhia nos Estados Unidos é muito, como eu falei, é muito fácil. Então, hoje em dia, existem até aplicativos, existem sites, existem maneiras de você abrir uma companhia nos Estados Unidos remotamente, até sem ter advogado, e é legalmente aberto. Qual que é o problema disso?
O problema disso é, obviamente, o tipo de assessoria que essa pessoa está recebendo. Então, às vezes, demora muito mais para um advogado. Quando eu pego um cliente, o cliente já abriu uma companhia nos Estados Unidos, fez uma série de atos societários, fez uma série de atos corriqueiros dessa companhia, eu demoro mais tempo e o custo vai ser maior para você limpar isso que foi feito do que se inicialmente essa companhia tivesse feito isso de uma forma já começando com um advogado. O que eu posso falar de experiência de custo, principalmente aqui no Vale do Silício, é o seguinte: os escritórios do Vale do Silício, e DLA, obviamente, apesar de ser uma plataforma mundial, tem as raízes aqui no Vale do Silício, é um escritório que também tem isso, estão acostumados a trabalhar com companhias que são startups, ou seja, os escritórios estão acostumados a trabalhar com companhias que têm um budget pequeno. Então, existem maneiras de trabalhar, a tecnologia hoje em dia já existe tecnologia que ajuda a baixar o custo. Com o quê? Com documentos padronizados, ou seja, você literalmente aperta um botão e os documentos de formação da companhia já estão prontos, você precisa só que um advogado olhe para ver que a coisa está efetivamente correta. Ou seja, o custo do advogado hoje não é necessariamente gigantesco para essa companhia. E esses escritórios que estão acostumados a fazer esse tipo de operação de internacionalização e trabalhar com os moldes, e dou exemplo aqui do Vale do Silício, vão saber fazer isso de uma forma muito eficaz. A outra coisa que eu acho que o empreendedor tem que levar em conta é que tipo de assessoria que ele quer. Ou seja, ele pode contratar, por exemplo, ele vai abrir no estado de Ohio a companhia dele. Então, ele pode contratar, por uma questão de custo, um escritório local de Ohio, que vai ter muito provavelmente um custo muito menor do que um escritório, que os escritórios que a gente chama de Big Law, que são os escritórios maiores, né? Mas muito provavelmente, se ele tiver que internacionalizar, se ele quiser expandir esse negócio, se ele quiser ir para outras jurisdições, talvez faça muito mais sentido ele começar numa plataforma que tenha escritórios no mundo inteiro, por exemplo, se ele quiser expandir as operações dele para a Europa, do que começar num escritório pequeno em Ohio, que muito provavelmente não vai ter essa rede de contatos, não vai ter uma plataforma unificada que vai poder prestar o serviço que é o one-stop shop, né? Ou seja, ele vai falar só com o Matheus, que é o advogado dele naquele escritório, e o Matheus vai ter a rede de contatos dele dentro da mesma plataforma dele para poder prestar esse serviço de escalonar quando essa companhia queira expandir para algum lugar. Então, assim, obviamente, escritórios menores às vezes têm uma estrutura mais enxuta, mas os escritórios grandes, por uma questão até de serem forçados pelo mercado, aprenderam a trabalhar usando tecnologia para poder fazer isso, para poder manter um custo mais baixo. E aí, obviamente, preço vai variar aí da companhia, vai variar do tipo de serviço que está sendo prestado para esse empreendedor. André, na hora que você falou da questão de custos, né, de quanto que fica, na verdade, uma coisa é você conseguir abrir... Eita, peraí, gente. Ao vivo, peraí. Faz parte. Pronto. Uma coisa é você abrir, você consegue abrir sem advogado ali, através de uso, mas na hora que o advogado pega, às vezes o custo para ter que ficar arrumando aquilo, etc., é muito maior. E aí me lembrei que nem startups aqui no Brasil, por exemplo. Elas têm uma ideia, a primeira coisa que o cara chega, eu quero abrir uma empresa, eu preciso abrir uma empresa, vamos para a junta comercial, vamos colocar... Sendo que assim, vamos lá, a gente abre uma empresa, o exemplo que eu sempre dou. Vamos abrir uma empresa, tá? Já que você quer, né, abrir uma empresa agora, sem testar, sem nada. E aí você vai testar o produto, e o produto não é o que você imaginou, entendeu? Você tem que trocar, você tem que pivotar, e aí às vezes você pivota e realmente muda o objeto, né, do que aquele startup faz, o produto, o setor, a área. E aí isso tem implicações no KNAI, então você tem que trocar, você tem que fazer alterações na junta comercial que são caras, quer dizer, não é que são caras, mas que saem caras, porque você precisa pagar o advogado, para o advogado ver que está errado, para ele poder ir fazer alteração, e talvez fazer alterações várias outras vezes, porque você não esperou o momento certo. Então isso me remeteu, quando você falou de, tem como abrir? Tem, aqui também, né? Você tem como abrir não só com advogados, com contadores, etc e tal. Mas quando você não espera o momento ideal, ou você não tem assessoria realmente que te entenda e que fale até para você, calma, não é agora que você vai abrir, ao invés daquela assessoria que simplesmente vira e fala, não, então tá, você quer abrir, vamos abrir? Mas alguém que realmente fale, não é o momento ideal, não é para abrir agora, podem ter essas e essas consequências,
o risco e a insegurança jurídica fica muito maior. E aí eu queria fazer só esse parâmetro, porque muitos advogados que estão aqui vão entender isso que eu estou falando. E é a mesma coisa quando a gente pensa lá, né? Se um cliente falar, tá, eu quero internacionalizar, e você cobra um valor e a pessoa prefere fazer sozinha, tudo bem, mas saiba quais são os riscos para poder falar para ele também. Entenda que se você, advogado, não conseguir passar para ele os riscos, os valores, o problema disso tudo, ele vai achar que ele pode contratar por um aplicativo e que não é ruim também, dependendo do caso, mas que ele pode ir contratar por um aplicativo que ele não tem uma assistência, que ele não tem ninguém ali para realmente poder falar com ele. E tá tudo bem, e ele abriu e tá tudo certo. E aí, mais pra frente, depois, quando vai entrar e chegar realmente no momento, ele fala, opa, naquele momento eu não deveria ter aberto, porque agora eu gastei tantos mais para adequar. Então, é mais ou menos isso, né? Exatamente. E esse ponto que você falou traz até para um outro ponto, que é muito interessante. Eu acho que a questão de abrir uma companhia sem ter um assessoramento de um advogado, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, às vezes se tornou até, eu brinco aqui até, quando você fala com empreendedores, você fala, não, abrir uma companhia dela todo mundo faz, é fácil, é rápido, porque virou uma coisa, todo mundo faz, não tem risco, não tem problema, e etc. E é muito interessante, porque o empreendedor, e eu vou contar uma história bem rápida aqui, o empreendedor, ele tem a mentalidade dele de empreendedor, então ele tem que focar no trabalho dele, ele tem que focar na companhia dele, ele não quer saber, ele às vezes até não vê nem o valor que o advogado traz, e o contrassenso disso é que ele está criando um produto que literalmente proteger, principalmente, por exemplo, a propriedade intelectual daquilo que ele está criando, é o que ele precisa fazer, porque é a joia da coroa do que ele está criando, via de regra. E a história que eu vou contar, eu estava num evento aqui no Vale do Silício, de uma organização que conecta Brasil e o Vale do Silício também, estava falando com um empreendedor que já está numa companhia, que já está com bastante fã e etc., e ele foi para uma conversa do lado, e eu comecei a falar com outro empreendedor, e o empreendedor começou a fazer perguntas sobre internacionalização, e etc., e aí esse primeiro empreendedor, que já é um empreendedor já de sucesso, no meio da conversa ele para e fala, estava eu e um outro advogado brasileiro, ele para e fala assim, vira para o empreendedor e fala, olha, faz o seguinte, foca no teu produto, foca no que você tem que fazer, depois que você fez tudo, que você já provou o teu conceito, que a coisa está certa, aí você liga para esses caras e você manda eles consertarem as coisas. Então, para mostrar um pouco da mentalidade de como é que quando na verdade o advogado fala o contrário, fala, não, se você começar desde o começo direitinho e a coisa estruturada de uma forma correta, o teu custo para o teu ponto é infinitamente menor do que se você tiver que limpar a casa depois para proteger essa propriedade intelectual, para proteger os conselheiros da companhia, o que quer que seja. Se aplica aqui, se aplica, eu acho que em todo lugar do mundo. Alguns outros motivos aqui, aí eu já vou encerrar. Então, a gente falou internacionalizar muito cedo, internacionalizar às vezes pelo motivo errado, então é esse motivo de abrir a companhia na questão operacional para satisfazer um cliente quando às vezes você não precisa, ou para receber um investimento que não está engatilhado. O terceiro deles é você internacionalizar sem motivo, de novo aquele papo que eu falei, o meu mentor fez, o meu colega fez, o meu amigo fez, então eu quero internacionalizar. Mas você já pensou por que você quer fazer isso? Não, na verdade é porque é bacana, ou é porque eu preciso, eu escuto que é o que o mercado faz, então eu quero fazer. Então, coloca a bola no chão, e para os advogados nos ouvindo, falem para os seus clientes colocarem a bola no chão, pensar um pouco. E o último ponto que eu levantaria aqui, e aí abro de novo para perguntas e comentários, é saber escolher, para o empreendedor que nos está nos ouvindo, para os advogados que atuam nessa área, é saber o momento de ter o assessor certo na hora certa. E qual é o momento em que esse assessor vai poder agregar mais valor para essa companhia. Eu acho que a profissão de advogado hoje em dia, que trabalha na área corporativa, está se transformando cada vez mais para aquela pessoa que é uma mentora desse cliente, não só aquela pessoa que fala, estão aqui os riscos jurídicos que você está fazendo, ou só uma pessoa que executa o projeto juridicamente para aquele cliente. Ou seja, está muito bem assessorado. E aí, Fernanda, um pouco voltando para o ponto que você falou, de as pessoas às vezes fazerem as coisas sem ter um assessoramento correto, tá assessorado por um assessor, seja jurídico, seja contábil, seja um assessor financeiro que está assessorando essa companhia a levantar dinheiro, o que quer que seja. Dependendo do momento da companhia, cada empreendedor ou até fundos de investimento vão precisar de um certo assessor, seja da parte
jurídica, seja da parte de mentoria. E para mim, eu brinco muito que o advogado é duas coisas. O advogado, ele é o cavaleiro do apocalipse, porque a gente sempre fica pensando nas piores coisas que podem acontecer, porque a gente tem que antever esses problemas. E o advogado é muito que, para mim, que nem médico também, ou seja, ou você confia naquele seu assessor e ele vai ser um parceiro ad eterno para a vida da tua companhia, ou você não confia, e a partir do momento que você não confia nesse assessor, nesse advogado, nesse contador ou nesse assessor financeiro, você sempre vai ter um pé atrás quando ele te falar alguma coisa, seja por questão de custo, seja por questão que a questão que você está ajudando ele acha que o assessoramento não é correto. E aqui um pouco puxando até dos ensinamentos do meu pai, ele sempre falou, quando eu quis ser advogado, ele falou: meu filho, isso é uma indústria de serviço. Então, como uma indústria de serviço, no final das contas, o seu nome, a sua reputação e a forma que você se expõe no final das contas, aquilo que importa. Então, dá essa mentoria para os clientes dentro desse âmbito, principalmente na internacionalização, em que esse empreendedor está entrando em alguma coisa que ele eventualmente não vai saber, e aí para os advogados brasileiros, vocês são fundamentais para essa instrumentalização, para poder, primeiro, traduzir os conceitos que ele não vai entender, que você como advogado vai entender muito melhor, e também para passar para ele quais são os riscos e ajudar esse empreendedor a ver qual é o momento dessa internacionalização. E quando eu falo empreendedor, estou usando mais porque eu trabalho no mundo de venture capital com startups, mas se é uma startup já maior que está fazendo uma internacionalização operacional, ela vai precisar dessa assessoria da mesma forma. Então, eram esses os pontos que eu queria cobrir, e aí abro, obviamente, para perguntas e comentários de todo mundo. Maravilha. Gente, quem ainda tiver perguntas, a gente tem aqui mais 15 minutinhos até encerrar efetivamente a nossa reunião. Então, quem tiver perguntas nesse período pode mandar aqui no Q&A. E eu tenho uma pergunta separada aqui que nós já tínhamos recebido anteriormente por alguns dos membros aqui da comissão, que eu acho que é pertinente para o nosso momento. E a pergunta é a seguinte: é preciso um processo de visto específico ou já de uma formalização de investimento nos Estados Unidos para poder iniciar essa internacionalização ou não? Excelente pergunta. E esse, às vezes, é um dos motivos equivocados que as pessoas acabam internacionalizando. Eu quero internacionalizar porque eu quero um visto nos Estados Unidos, porque eu quero mudar, e às vezes acaba não sendo o motivo correto. Você não precisa de visto. Se você está vindo para operar a companhia, você pode contratar um time nos Estados Unidos, você pode ser o acionista dessa companhia sem precisar de visto. A companhia, via de regra, não precisa ter conselheiro nos Estados Unidos, ela não precisa ter diretor nos Estados Unidos, e não precisa nem ter até representante legal nos Estados Unidos para você abrir, que é um pouco diferente da realidade que as companhias brasileiras estão acostumadas. Com relação ao visto, existem, de novo, eu não sou um advogado de direito de imigração, mas recebo muito essa pergunta. Existem alguns vistos em que, dependendo do volume que esse empreendedor aporta na companhia e dependendo de alguns requisitos que têm que ser obedecidos, como o número de pessoas contratadas nos Estados Unidos, como mão de obra, como colaboradores dessa companhia, como empregados, um certo investimento mínimo que precisa ser feito, existe a possibilidade dessa pessoa receber visto por conta disso. Mas se a ideia é simplesmente por abrir, ter um visto nos Estados Unidos não é uma barreira de entrada. A única coisa que eu deixaria um pouco para as pessoas terem no radar delas o governo americano, via de regra, tem um entendimento e tem regulamentações para questões fiscais, que se você abre uma companhia nos Estados Unidos, ou mesmo nem abre, mas se você vem exercendo uma atividade remunerada nos Estados Unidos, ou uma atividade profissional nos Estados Unidos, e você atende certos critérios de permanência nos Estados Unidos, seja no seu visto de turista, que normalmente você nem pode estar trabalhando dentro desse visto, seja com um visto que você consiga de trabalho, mas você permanece um período alongado nos Estados Unidos, ou por um período a cada ano, ou a cada 2, 3 anos, vindo nos Estados Unidos de formas picadas, tomem cuidado, porque às vezes isso, de novo, não é assessoria, falem com um advogado americano, mas tomem cuidado porque às vezes isso, o governo americano tem um entendimento de que você passa a ser o que eles chamam aqui de US person para efeitos fiscais. Então você pode começar a
ter rendimentos tributáveis nos Estados Unidos, muito embora você não tenha visto. Ou seja, o governo americano ele é bem restrito, ele não quer deixar receita sair se ela não precisar sair. E se você está exercendo uma atividade profissional aqui com uma permanência muito grande, fiquem espertos, porque eventualmente isso pode gerar um problema fiscal para você, muito embora você não tenha feito declaração de saída no Brasil, continua sendo um residente fiscal brasileiro. Perfeito, André. Muito obrigado pelas respostas. Então, eu confio que se a gente não tiver mais perguntas, a gente já pode prosseguir aqui para o nosso encerramento. Enfim, Fê, se você quiser falar mais alguma coisa. Não, na verdade, eu fico encantada, porque eu adoro falar sobre o tema, né? Startups no geral. Me encanta falar de internacionalização, porque eu penso que é uma fase realmente em que as coisas estão prosperando, né, para os empreendedores. A gente não costuma falar de internacionalização de startups quando as coisas estão indo muito mal, seja por operação, seja por investimento. Então, é um tema que realmente eu gosto muito de escutar. É um tema que, como eu falei no começo, as pessoas têm muitas dúvidas. E um local que eu não escutei o André comentar, e eu também não sei se é porque pode ser um local bem digital, mas não pode não ser interessante para a internacionalização. Mas a gente escuta muito aqui a Estônia, que é um país que é totalmente digitalizado, né? Desde 2000, o governo de lá já não tem papel. E a gente pensa assim, principalmente nós brasileiros, 2000 não tem papel, acho que em 2000 a gente mal tinha smartphone, né? Assim, é uma comparação até muito absurda pra gente, é uma realidade muito distante, mas para as pessoas que têm interesse também, a Estônia me parece um local, não sei se para internacionalização, aí o André tá aqui, né? Pode aproveitar, mas é um local bem bacana também para empreendedores poderem explorar. Eles conseguem um residence, né, um cartão de tipo residente digital da Estônia para poderem abrir os negócios. Tem algumas facilitações também em relações de tributos. Então, acho que pode ser um local interessante para pesquisar, de repente, e ver se faz sentido. Mas é isso mesmo, André? A Estônia ela é um grande polo tecnológico do mundo. Acho que os três principais polos tecnológicos do mundo hoje são a Estônia, o Vale do Silício e Israel. Se escuta muito de companhias do Israel e deals feitos em Israel. A mão de obra técnica, tecnológica lá também é sensacional. E aqui uma coisa, não porque a gente está falando, todos nós somos brasileiros, mas o Brasil avançou muito nessa área em treinamento técnico, e existem outros países da América Latina que também têm, ou seja, a Argentina é um outro polo que você vê com números menores, até por conta do tamanho da população. O Chile é um outro lugar em que você vê polos específicos tecnológicos aparecendo. Então, escutar a Estônia principalmente também porque virou um hub muito importante desse desenvolvimento tecnológico mundial por conta. Eu, particularmente, fiz muito poucos deals com a Estônia, tenho alguns clientes que estão fazendo deals por lá, mas normalmente é mais conhecida até por essa questão desse polo tecnológico. Então, se você é empreendedor, ou se seu cliente é um empreendedor, ele está buscando alguma coisa, esse é um dos grandes hubs, de fato. Fernando, você tem toda a razão. Legal. Aqui não estou vendo mais perguntas. Tô vendo alguns comentários, as pessoas agradecendo. E de fato foi excelente. Eu fiquei aqui atenta a todos os pontos. Gostei muito, muito. Já tinha visto o material do DLA que você, né? Quando, inclusive, o Matheus foi aí te visitar. Já tinha visto o material do DLA Piper. É um material muito bom. É basicamente um material com mais explicações do que o que você deu hoje aqui, porque, né, enfim, é maior. E acho que, se você me permitir, posso até disponibilizar também um pedaço desse material para a explicação do que foi falado hoje. E quero agradecer de novo sua disponibilidade, deixar a OAB São Paulo, a nossa comissão, assim, nem de braços abertos, totalmente aberto para você, para quando você vier aqui, a gente conseguir, depois dessa fase, fazer mais eventos presenciais também. Com certeza, quando eu voltar, eu não sei quantas pessoas tem aqui que já me conhecem,
Mas com certeza, quando eu voltar a São Francisco também, eu vou te visitar no Vale, é um lugar que eu morei e que eu tenho um apreço assim enorme. E também pelas pessoas que estão aí. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Quero só agradecer. Obrigada, Matheus. Obrigada, Danila, Ryan, que está aqui também da comissão, nos apoiando. Eu espero que tenhamos outros eventos como esse também, tão valiosos e que entreguem tanto valor, tanto conhecimento como esse de hoje. Muito obrigada a todos. Vou deixar agora o Matheus e o André falarem as últimas palavrinhas para a gente poder terminar. Fantástico. André, se você puder e quiser disponibilizar os seus contatos, tá bom, para o pessoal depois te conhecer. Acho que é bacana, valioso, né, a conexão no LinkedIn, um e-mail, eventualmente. Aí a gente deixa à sua disposição. Mas também fica aqui a minha gratidão por você ter aceito o nosso convite. Como replico as palavras da Fernanda, a Comissão de Startups aqui da OAB São Paulo está sempre aberta para você. E vai ser um prazer a gente continuar essa jornada junto com você daqui por diante. Muito obrigado, André. Fernanda, Matheus, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema que faz parte do meu dia a dia e que eu adoro, ou seja, poder contribuir para esse ecossistema. E eu acho que o trabalho que a Comissão de Startups da OAB de São Paulo, capitaneada por você, está fazendo um grande pilar para ajudar as companhias brasileiras a fazerem isso, trazerem profissionais qualificados do direito para poder assessorar essas companhias. E eu, que na verdade que fico à disposição de vocês, toda vez que vocês estiverem fazendo algum tipo de estudo, qualquer tipo de market check que vocês precisem, enfim, o DLA, os nossos recursos que nós temos aqui, estamos sempre à disposição de vocês. E Fernanda, também espero poder conhecê-la uma vez que essa pandemia vai embora pessoalmente. O Matheus eu já conheço agora de algumas vezes, e recebê-los aqui no Vale do Silício, e eu ir para o Brasil, porque por conta das correrias já há 2 anos já que eu não vou para o Brasil, e eu preciso visitar familiares e amigos também. Gente, então é isso. Muitíssimo obrigada a todos os presentes. A gente encerra por aqui. Essa live, ele está todo gravado, então depois eu vou disponibilizar, vou pegar alguns melhores pedaços também do que a gente falou hoje para disponibilizar no nosso Instagram. Depois eu também posso passar as redes sociais do André, LinkedIn, etc., para vocês poderem se conectar com eles. Eu posso com ele e também com a nossa comissão, para quem ainda não segue, Instagram @startup.oabsp. Então todas as informações vão ficar lá depois, todo o material a gente vai deixar lá também. Muitíssimo obrigada e até quarta-feira que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.